Em um período marcado por conflitos constantes e ameaças externas, o povo de Israel enfrentava grandes desafios. Entre os filisteus, um inimigo especialmente temido lançava terror sobre a nação. Mas antes de conhecermos o gigante que aterrorizaria o exército de Israel, é preciso voltar a Belém, uma pequena cidade da tribo de Judá, onde nasceu o jovem Davi. Belém não era apenas um local de belas colinas e campos férteis. Era uma terra de fé, tradição e história, onde a simplicidade da vida cotidiana coexistia com uma profunda conexão espiritual com Deus. Davi nasceu como caçula de 8 filhos de Jessé, um homem respeitado por sua honestidade, devoção e trabalho árduo. A família vivia modestamente, sustentando-se com a agricultura e o cuidado com o rebanho, atividades que exigiam disciplina, paciência e coragem. Desde cedo, Davi se destacava entre seus irmãos, não apenas por ser o mais novo, mas também por suas qualidades únicas: inteligência, sensibilidade, coragem natural e, acima do tudo, uma fé profunda e inabalável. Sua infância foi marcada pelo contato constante com a natureza, aprendendo a reconhecer sinais do clima, a escolher os melhores pastos e a proteger suas ovelhas dos predadores que rondavam as colinas. Ele não via apenas animais. Davi observava cada detalhe da criação de Deus e encontrava nesses momentos lições de paciência, estratégia e confiança. Sua vida nos campos era também uma vida de reflexão, oração e aprendizado, momentos nos quais ele meditava sobre o papel de Deus na proteção de seu povo e em sua própria vida. Davi não era um garoto comum. Ele possuía habilidades excepcionais que surgiam naturalmente em sua rotina pastoral. Armado apenas com uma funda e pedras lisas retiradas do riacho, ele enfrentava leões e ursos que ameaçavam seu rebanho. Cada confronto, embora perigoso, fortalecia sua coragem e reforçava sua fé. Diferente de muitos que recorrem ao medo, Davi se apoiava na certeza de que Deus guiava cada ação. Ele entendia que a força física era limitada e que a verdadeira proteção vinha de confiar na orientação divina. Cada animal derrotado era não apenas uma vitória prática, mas uma preparação para desafios muito maiores que o aguardavam. O ambiente familiar também contribuiu para formar o caráter de Davi. Jessé, seu pai, era um homem simples, mas sábio, que ensinava aos filhos valores como honra, responsabilidade e respeito à lei de Deus. Davi aprendia observando seus irmãos mais velhos, que muitas vezes eram guerreiros ou ajudavam nas atividades militares, mas ele se dedicava ao cuidado das ovelhas, assumindo responsabilidades que os outros consideravam tediosas ou perigosas. A humildade e a diligência moldaram sua personalidade, preparando-o para enfrentar desafios com coragem, inteligência e fé. Ele entendia a importância de cumprir suas tarefas diárias com excelência, porque cada ação refletia não apenas em sua própria vida, mas também na honra da família e na proteção do rebanho confiado a ele. Enquanto Davi crescia, o cenário político e militar de Israel era cada vez mais tenso. Os filísteus, conhecidos por sua força e disciplina, eram inimigos constantes, invadindo territórios, saqueando aldeias e impondo sua autoridade sobre o povo de Deus. Entre eles, destacava-se um guerreiro colossal chamado Golias, que aterrorizava os israelitas diariamente. Com mais de 3 metros de altura, vestindo armadura completa de bronze e carregando uma lança gigantesca. Golias não era apenas fisicamente imponente, mas também estratégico, causando medo e desânimo no exército israelita. Por 40 dias, ele apareceu diante das tropas, desafiando qualquer homem de Israel a enfrentá-lo, em um combate singular que decidiria o destino dos exércitos. Mas ninguém, nem mesmo os soldados mais experientes, ousava aceitar o desafio. Foi nesse contexto que Davi entrou na narrativa da batalha. Um dia, seu pai pediu que ele levasse alimentos aos irmãos mais velhos que estavam no campo de batalha. Davi, cumprindo a tarefa, observou o acampamento e ouviu os gritos de Golias, que desafiava e insultava o exército de Israel. O jovem pastor ficou indignado. Ele não apenas via um homem gigante, mas sentia que aquela afronta era dirigida a Deus e ao povo escolhido. A coragem que ele cultivara nos campos se manifestou em indignação justa. Ele questionou os soldados: por que ninguém enfrenta esse homem? Ele está desafiando o exército do Deus vivo. Por que todos recuam? Essa atitude refletia sua fé, percepção de justiça e confiança de que Deus não abandonaria seu povo. Seu irmão Eliabe, vendo a coragem de Davi, tentou repreendê-lo, chamando-o de imprudente
e acusando-o de negligenciar suas responsabilidades como pastor. Mas Davi respondeu com firmeza que não podia permanecer calado diante de tal afronta. Ele sabia que, mesmo sendo jovem e pequeno, sua confiança em Deus era maior do que qualquer medo humano. Essa determinação chamou a atenção de Saul, o rei de Israel, que estava desesperado diante da ameaça de Golias. Saul ouviu sobre o jovem pastor e decidiu chamá-lo ao palácio para entender suas intenções. Quando Davi se apresentou a Saul, o rei inicialmente duvidou. Como um simples pastor poderia enfrentar um gigante armado e experiente? Saul tentou convencê-lo a desistir, lembrando sua juventude e inexperiência em guerras. No entanto, Davi explicou com clareza que sua força não estava apenas na habilidade física, mas na fé em Deus. Ele contou suas experiências enfrentando leões e ursos, sempre confiando na proteção divina, e garantiu que Deus o livraria novamente do perigo. Impressionado com a fé do jovem, Saul finalmente permitiu que ele enfrentasse Golias, reconhecendo que Davi tinha coragem, inteligência e orientação divina. Antes da batalha, Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas o jovem percebeu que não conseguiria se mover com agilidade. A armadura era pesada e limitava seus reflexos, essenciais para a luta. Davi optou por usar apenas sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Cada pedra simbolizava sua fé, paciência, coragem e experiência adquirida cuidando das ovelhas. Com isso, ele se aproximou do campo de batalha, consciente de que a vitória dependeria mais da confiança em Deus do que de armas e força física. Quando Golias viu Davi se aproximar, zombou dele, menosprezando sua juventude e estatura. "Sou eu um cachorro que você vem a mim com paus?", disse o gigante. Mas Davi respondeu com coragem e firmeza: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou." Essas palavras não eram apenas um desafio, eram a expressão de uma fé inabalável, a certeza de que Deus guiaria cada movimento e que aquela batalha tinha um propósito maior do que a mera vitória física. Com grande habilidade, Davi colocou uma pedra em sua funda, girou-a rapidamente e lançou-a com precisão. A pedra atingiu Golias na testa, penetrando a armadura e derrubando o gigante ao chão. Em seguida, Davi correu até ele, pegou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça, selando a vitória. O exército filisteu, vendo seu campeão derrotado, entrou em pânico e fugiu, enquanto os israelitas, inspirados pela coragem de Davi, perseguiram seus inimigos e conquistaram uma vitória histórica. A façanha do jovem pastor provou que coragem, fé e determinação podem superar até os maiores obstáculos. A vitória de Davi sobre Golias marcou sua fama e estabeleceu um exemplo duradouro de como a fé e a coragem podem mudar o curso de eventos aparentemente impossíveis. Ele provou que a verdadeira força não está apenas na habilidade física, mas na confiança em Deus, na determinação e na coragem de agir quando todos hesitam. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer histórias inspiradoras da Bíblia.